Olá, queridos, graça e paz, prosperando à luz da palavra de Deus. Gente, hoje mais um episódio, né? Já tô até perdido aí de quantos episódios já gravamos, mas vamos que vamos. Hoje eu quero conversar com vocês um negócio muito simples. Como eu disse desde o início, tudo que nós iremos falar aqui são coisas muito simples, baseadas na Bíblia, baseada em experiências, baseada naquilo que a gente tem aprendido ao longo dos anos e tem praticado e tem visto Deus se manifestar. Daquilo também que temos ouvido de autoridades, de pessoas com muito conhecimento dentro da área, né, sobre a questão da prosperidade à luz da palavra, e a gente quer replicar isso aqui para abençoar a tua vida em nome de Jesus. Gente, hoje eu quero falar de algo interessante demais, mas muito fácil de você entender. Eu vou separar essa ministração agora em três ministrações diferentes. Você vai ter aí 3 episódios segmentados sobre esse assunto, mas é muito, muito interessante. Porque eu quero abordar sobre semeadura, sobre vida financeira, usando a figura do agricultor, do homem do campo, daquela pessoa que trabalha lá na lavoura, que trabalha na roça, na sua hortaliça, aquele que prepara a terra, que lança semente e que colhe o fruto, que é o resultado do seu plantio. Eu quero falar com você hoje dentro desse contexto. Pastor Roberto, mas aonde está isso na Bíblia? Como é que você vai ensinar a gente a prosperar à luz da palavra, usando a figura de um agricultor, de uma pessoa que planta lavoura, do homem do campo, lá da roça que planta, daquele que planta sua hortaliça? Como que é isso? Onde está isso na Bíblia? Muito simples. Evangelho de Marcos, no capítulo 4, Bíblia Sagrada, o versículo de 26 a 29, vai dizer da seguinte forma. Jesus falando, ok? Disse ainda, o reino de Deus é assim, como se um homem lançasse semente à terra. Olha que coisa extraordinária. O reino de Deus é como o agricultor, é como o homem do campo. Continuando o texto. E dormisse e se levantasse de noite ou de dia, e a semente brotasse e crescesse, não sabendo ele como. 28. A terra por si mesma frutifica, primeiro a erva, depois a espiga e por último o grão cheio na espiga. Quando o fruto está maduro, logo se lhe mete a foice, porque é chegada a ceifa, a colheita. Gente, olha aqui para mim. Eu falo muito sobre esse texto. A Bíblia, esse texto, ele resume o que é o reino de Deus. Tudo no reino de Deus. E tudo no reino de Deus é a semelhança do agricultor, do homem do campo. E na vida financeira, não existe ninguém melhor para nos ensinar do que o homem do campo. E pensando nisso, eu quero falar aqui de 3 estágios, grave bem isso. Vou dividir isso em 3 módulos, mas eu quero falar de 3 estágios a serem observados que o homem do campo, o agricultor, pratica. E observando esses 3 estágios, se nós colocarmos isso em prática em nossa vida, tenha convicção, nossa vida financeira será impactada de forma poderosa. Primeiro estágio, gente, qual seria o primeiro estágio que o agricultor observa para fazer seus plantios? Porque nós sabemos que o Brasil hoje alimenta, além de alimentar a sua nação, exporta muitos produtos, né? O agronegócio tá em alta, produzindo bastante. E nós entendemos que se o agronegócio está em alta, por quê? Porque houve um agricultor que plantou uma semente, ele preparou uma terra e ele teve o resultado e colheu e teve essa prosperidade, essa bênção na sua vida. E na vida financeira eu quero usar aqui esses 3 estágios que o agricultor, que o homem do campo, o pecuarista, aquele homem que planta a lavoura, que eles fazem para nós vivermos uma vida de prosperidade abençoada. Primeiro estágio, nós vamos tratar agora nesse módulo sobre a escolha da terra. Gente do céu. Faço uma pergunta aqui para nós. Toda terra é capaz de produzir? O que você acha? Porque às vezes nós achamos que é só lançar uma semente na terra e ela vai produzir. E não é assim. Nem toda terra é capaz de produzir. Então o que nós entendemos aqui?
A escolha da terra, ela é extremamente importante para que nossas sementes prosperem e nos gerem colheitas extraordinárias. E há algumas coisas que a gente tem que observar para a escolha da terra. Uma das coisas que a gente tem que observar, como identificar essa boa terra, essa terra que produz bastante, essa terra que eu vou lançar a semente e ela vai produzir sobremaneira. Gente, uma das coisas que o agricultor faz, eu lembro do tempo de sítio, junto com meu pai, a gente plantava bastante, meu pai planta até o dia de hoje. Quando a gente saía à procura de selecionar a terra para o plantio, nós observávamos o seguinte: se naquela terra existia plantas nativas ali, viçosas ou plantas raquíticas. Porque a terra que é fértil, você vai observar que ela por si só ela tem plantas nela, tem o capim, tem algumas pragas, tem algumas árvores e daí por diante. Viçosa, bonita. Já a terra que não tem tanta fertilidade, você vai ver plantas, mas porém raquítica. O capim amarelo, aquela arvorezinha miúda. Enquanto você olha para a terra fértil, você vê árvores frondosas, cheias de frutos. Então, qual que é a primeira lição que eu aprendo aqui? Para escolher a terra, a boa terra, eu tenho que observar se essa terra existe vida nela. Queridos, e quando a gente fala de plantio financeiro, de vida financeira, porque eu não estou falando aqui de plantar a semente do pepino, da alface e daí por diante. Estou falando de vida financeira, de dinheiro. Quando nós vamos lançar nosso dinheiro em alguma terra, e essa terra pode ser vida de pessoas, pode ser ministérios, ONGs, pessoas que estão precisando de ajuda, vida missionária e tantas terras propícias para nós lançarmos a semente. O que nós temos que observar? Se essa terra produz vida. Ao abençoar a vida de alguém, observa a vida dessa pessoa, se ela é terra boa, porque do contrário, às vezes é apenas uma pessoa que aproveita e vive disso e não é aquela pessoa que arregaça as mangas, batalhadeira, que vai para cima. Talvez é uma pessoa que quer só viver de ajuda dos outros. Talvez é pessoa que apenas quer aproveitar de situações. Ao identificar uma igreja, veja como essa igreja trabalha, se ela está investindo em família, se ela está resgatando vida, se ela tem ação social, se ela é um canal de bênção, se ali emana a vida daquele lugar. Ao abençoar uma pessoa necessitada, observe a vida dessa pessoa, se de fato ela está passando essa necessidade, porque é uma situação momentânea, se a vida inteira é assim, porque ela simplesmente cruza os braços e espera que os outros ajudem, que ela viva simplesmente dessa forma. Então nós temos que identificar se a terra produz vida, se há algo viçoso nessa terra. Essa é uma das primeiras observações. Outra observação interessante a terra boa para plantio, ela não é pedregosa, ela é uma terra pura e macia e tudo que faz nela vai prosperar. Então o que acontece? Ao identificar a terra, não adianta você lançar semente sobre uma terra pedregosa, porque não vai ter como nascer aquela planta e aquela raiz permear e aquela planta crescer e produzir. Então, observar a vida de pessoas, se essas pessoas são um canal de bênção, o que emana da vida dessas pessoas. Porque muitas das vezes as pessoas são amarguradas, pessoas ranzinhas, pessoas mal agradecidas. E às vezes a gente quer ajudar esse tipo de gente, a gente quer abençoar esse tipo de pessoa. E a semente acaba sendo lançada em terreno que não é fértil. E desde que você lance essa semente sobre um terreno que não é fértil, ela não vai produzir. Então, uma das coisas que nós temos que observar para lançar semente é a escolha certa da terra. Sabe aquela pessoa que você sabe que é bênção, flui da boca dela muita bênção, tudo que ela faz é bênção, você observa na vida e vê frutos. Talvez essa pessoa não esteja nem precisando. Olha o que eu vou falar agora, preste atenção nesse conselho. Talvez essa pessoa, ou esse ministério, ou essa família nem esteja precisando que você dê recurso financeiro para ela. Mas desde que ela seja uma terra boa,
lance sua semente. Porque é o seguinte, grave o que eu vou dizer para você agora. A terra, ela não precisa do agricultor, mas o agricultor precisa da terra. É isso que a gente tem que entender. Quando a terra por si só, ela sobrevive, ela não depende do agricultor, mas o agricultor depende da terra para que ele plante a semente e essa terra produza para ele. Então, quando nós olhamos para a vida de alguém que está abençoado, alguém que você vê que tem muitos frutos, um ministério abençoado, onde tem muitos frutos, ali é o lugar de você lançar suas sementes. Entenda isso. Às vezes nós achamos que nós temos que lançar sementes só na vida de quem está necessitado, do pobre, do miserável, do mendigo, daquele que não tem o que comer em casa. Temos que ajudar todas essas pessoas. Eu não sou contra, não, tem que ajudar mesmo. Mas a melhor terra de se lançar semente é na vida de pessoas abençoadas, prósperas, que produz fruto. Na vida de ministérios prósperos, abençoados e que produz fruto, que trata de vidas, que investe em pessoas que estão vivendo o melhor de Deus na terra. Olhe para a vida de pessoas abençoadas, pegue sua semente e lance na vida dessas pessoas, você verá o quanto vai produzir, porque só pode multiplicar a semente a terra que é fértil, a terra que é boa, porque terra raquítica não produz bons frutos, a semente não consegue germinar e produzir frutos. Então nós precisamos absorver esse entendimento. Mas pastor Roberto, por que eu vou dar dinheiro, vou abençoar alguém ou algum ministério que já está sobrando, ele tem para dar e não necessita pedir emprestado? É aí que está o grande segredo. Como você quer que uma semente prospere numa terra ruim? Semente só prospera sobre terra boa. Você vai abençoar a vida dessa pessoa não é porque ela precisa, é porque você precisa que essa terra, da unção que está sobre essa terra de multiplicação, para que a semente sua seja multiplicada e volte para você de forma transbordante. Ok, gente? Então, aprenda a escolher a terra. Eu tenho certeza que escolhendo a terra certa, você vai lançar a semente e ela vai produzir de forma extraordinária. A vida inteira foi assim, no sítio, a gente saía, escolhia o melhor pedaço de terra para plantar e ali a gente plantava e colhia de forma abundante. Há pouco tempo, meu pai mandou fotos, até citei em outro programa aqui, dos pés do tomate que ele havia plantado. No melhor lugar que ele escolheu ali, terra boa, produzindo sobremaneira. Então, entenda isso. A terra não precisa de você, mas eu e você precisamos da terra. Então, escolha a terra boa, lance sua semente e viva o melhor de Deus na sua vida, em nome de Jesus. Deus te abençoe.